Paz do Senhor, todas as tribos recebam a paz de Cristo em nome de Jesus, amém? Na verdade, esse é o desafio da igreja, né? Levar a paz e a verdade dele a todo povo, tribo, nação, língua, a todos aqueles que não conhecem o seu amor. Meu nome é Fábio, estou com a minha esposa Carla. Amanhã vai ser melhor do que hoje, em nome de Jesus, amém? Mas estou com a missionária Grace aqui também, com minhas filhas. E eu e minha esposa, pela misericórdia do Senhor, coordenamos um trabalho missionário aqui em Juazeiro há 3 anos e meio. É uma base missionária da Missão Cristã Mundial. Hoje nós somos aproximadamente 25 missionários ligados, espalhados no campo, do qual nós temos trabalho aqui em Juazeiro do Norte, em 3 povoados. Sítios, né? Eu tenho o hábito de falar povoado, mas são sítios. A missão, ela tem uma chamada para ensino. Nós temos uma escola de obreiros, uma escola integral, e nós temos em janeiro provocado e realizado essa escola de férias de 10 dias, do qual são integrais também. Esses 10 dias é manhã, tarde e noite, são 10 horas de ministração por dia. Então, caso você, como o pastor Leandro disse, tiver o interesse, nos procure depois, entre em contato. E para mim é um prazer estar aqui esta noite, compartilhar com os irmãos. É um privilégio, né? Fiquei imaginando quando o pastor disse que era o primeiro, né? A primeira conferência Vida Plena. Eu falei, nossa, que legal, daqui 10 anos, né? Quando nós vermos esse evento, né? Com 2.000, 3.000 pessoas, nós saberemos que nós estivemos lá no primeiro, né? Em nome de Jesus. Eu creio, irmãos, eu creio em grandes coisas. Sabe, uma vez eu ouvi uma frase de um profeta e eu guardei ela no meu coração, né? Pense grande, comece pequeno e cresça rápido, né? Nós temos um desafio, Jesus Cristo está voltando e nós temos um desafio de manifestar o reino com muita velocidade, e eu creio que Jesus, através do seu Espírito Santo, está neste negócio com velocidade, sabe? Então nós estamos aqui mesmo para anunciar, para tocar a trombeta, para realizar, para dizer, para anunciar, para proclamar aquilo que é a verdade deste universo, que sustenta todo este universo, que é Jesus Cristo de Nazaré, a sua palavra, a sua verdade, a sua vida. E quando eu estava meditando a respeito do tema, né, eu creio numa perfeição do Espírito Santo em todas as coisas que ele realiza, e se esta conferência está sendo realizada pelo Espírito Santo, eu creio que ele começará hoje, ele realizará até o final na plenitude, né? Ele trabalhará de forma integrada, não porque as pessoas que estiveram aqui ministraram, ou falaram, ou compartilharam daquilo que elas combinaram, mas porque o Espírito Santo, ele está no controle. Eu não sei do que minha esposa vai compartilhar amanhã, até porque nós estudamos separadamente, né? Então nós temos o nosso tempo com Deus, a nossa vida com Deus, apesar de sermos família, sermos um, mas temos a nossa individualidade, porque somente o Senhor nos conhece na mais Amém? Valeu, Rafa. Rapaz, eu estou acostumado com o Rafael. Os 2 homens mais próximos de mim chamam Rafael. Então, estou acostumado com o Rafael. Rafael é um cabra bom, viu? Então, eu não lembro mais direito o que eu estava falando, mas vamos compartilhar aqui. Eu quero apenas... O pastor Leandro enquanto ele estava orando aqui, ele estava dizendo algo que também penetrou o meu coração. Eu creio que durante esses dias o Senhor vai confrontá-los, vai mexer alguma coisa no nosso interior, no meu e no seu, porque a palavra de Deus, nós temos uma expectativa na palavra de Deus, que ela nos exorta, ela nos consola e ela nos edifica. Então a parte da exortação, ela não pode estar ausente, nem a edificação e nem a consolação. Então eu creio que dentro dessa plenitude da palavra, nós seremos um pouco mexidos nesses dias. Nesse tempo que eu tenho para conversar com os irmãos, aquilo que o Senhor colocou ao meu coração,
também para me tratar, porque eu creio que a palavra ela sempre vem de encontro a mim. Eu sou uma pessoa que estou em transformação, né? Eu estou na caminhada, não julgo ter alcançado, mas prossigo para o alvo, vencendo, sendo completo naquilo que me falta, buscando plenitude naquilo que eu preciso ter, sendo restaurado naquilo que eu preciso ser restaurado, tendo zelo, né, para com aquilo que Deus fala a respeito da restauração da minha alma, do cuidado com o meu corpo, apesar que eu preciso me cuidar mais, né? Minha esposa está ali, eu preciso falar isso, né? Então, e a respeito da edificação e da comunhão do meu espírito com o Espírito Santo de Deus. Então, dentro disso, eu gostaria assim de compartilhar a respeito de uma vida plena, e eu gostaria de acrescentar uma vida plena em Deus, porque a nossa vida só pode ser plena nele, porque tudo que sai dele fica um pouco incompleto, fica desmantelado, fica desconjuntado, tudo que foge daquilo que está diante do que o Senhor nos fala, de certa forma, irmãos, não se completa. Então, eu até escrevi algumas coisas aqui, que para nós iniciarmos isso, não poderíamos iniciar sem antes desconstruir algumas coisas em nós, porque muitas vezes eu venho para uma conferência com esse tema, e eu fico em uma expectativa muito boa daquilo que Deus vai acrescentar na minha vida. Mas eu quero te dizer que o Senhor, a palavra dEle, não pode ser construída em cima de algo que já está construído. Não podemos lançar alicerce sobre outro alicerce. Não podemos fundamentar algo sobre algo que já está fundamentado na nossa vida. Não podemos edificar algo na nossa casa, na nossa vida e na nossa família, se nós estamos armados e já cheios de conceitos e preconceitos, prontos para não receber aquilo que é do Senhor. Porque é muito fácil manifestar uma religiosidade. Eu digo que as outras religiões, o cristianismo não é uma religião, mas as outras religiões, aquilo que nós entendemos como espiritualidade, ou naquilo que as pessoas acreditam, sempre é muito fácil buscar essas outras doutrinas, porque muitas delas, não todas, mas muitas delas se amoldam àquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos, tirando algumas que são marcadas por ferro e fogo. Essa semana eu estava com um pastor aqui dando aula na base da MCM, e ele é um dos diretores, muito amigo, pessoa muito próxima nossa, um homem que viajou por muitas nações já, e ele tem uma irmã que é missionária no Senegal. O Senegal é um país africano, oeste da África. Nesse país, a maioria da população é muçulmana, onde as crianças elas são doutrinadas pelo Islã. Então a doutrinação dessas religiões é feita a ferro e fogo, onde essas crianças, ele estava dizendo que você anda nas ruas, e praticamente em todo o quarteirão, porque as famílias dessa linha do Islã, dessa linha do muçulmano, eu não vou me lembrar o nome deles, eles entregam, se eles têm, o primeiro filho que eles têm, eles entregam para serem doutrinados pelo Islã. Essas crianças são levadas para uma casa, e ali uma criança com 6 anos de idade, queridos, a minha filha tem 5 anos, vai fazer 6 anos, uma criança com 6 anos de idade, já praticamente recita o Alcorão todo, e não por amor, mas porque elas apanham até sangrar, ficam trancadas em quartos sem comida, se elas não decorarem a lei daquela religião. Então, o cristianismo, nós que cremos na palavra, por amor, somos impulsionados a crermos nesta palavra, que nem sempre é tão simples de caminhar com ela, e nem sempre é agradável. Então, quando nós pensamos em uma conferência de vida plena, nós podemos vir para cá com uma expectativa, e uma vontade de o que será acrescentado, qual será o prazer que será me dado, ou qual será a unção que será derramada, né? O que vai acontecer no mover do Senhor. Eu, como sou de uma criação pentecostal, né, onde as igrejas se movem, se manifestam muito no mover, né, onde eu já vi muitas coisas acontecerem, e vi muitas coisas gostosas e boas acontecerem dentro da igreja, mas nada praticamente acontecer lá fora.
Sabe, meus amigos, quando Jesus Cristo, ele direciona os seus discípulos a ficarem em Jerusalém, e disse para eles que viria do céu o Espírito Santo, eles seriam batizados com o Espírito Santo. A palavra de Deus diz lá em Atos que era para que eles fossem testemunhas, a vinda do Espírito Santo sobre as nossas vidas, o fogo que nos queima, aquilo que nos consome, não é para nós entrarmos em um mover santo aqui, mas é que para que nós possamos ser testemunhas, tanto em Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Brasil e as outras nações. Então aquilo que vem sobre as nossas vidas, eu estou dizendo isso porque uma vida plena em Deus, uma vida plena, ela tem essa expectativa, ela busca essa esperança, ela crê nas coisas que Deus tem para ela manifestar lá fora. Então nós precisamos partir desta intenção onde algumas coisas precisam ser arrancadas de nós. E eu quero te dizer que tudo que é arrancado de nós, querido, é arrancado à base de arrependimento. Tudo. Tudo em minha vida que não presta, porque em mim mesmo, Fábio, não habita nada bom. Nada. Eu por mim mesmo não posso fazer nada de bom. Às vezes, porque nós trabalhamos com muitas crianças, com jovens, realizamos algumas ações, enfim, temos alguns trabalhos de atos de justiça, algumas pessoas chegam e falam, nossa, mas vocês são bons, né? Não, irmãos, eu não sou bom. Se eu pudesse filmar em um DVD tudo que passou na minha mente hoje, lançasse aqui nesse data show, você se levantaria e ia embora. E você falaria, nossa, eu não acredito que esse cara está pregando a palavra de Deus para mim. Porque na verdade todos nós, queridos, todos nós, eu quero chegar a este ponto de nós meditarmos a respeito de consciência. Sabe, hoje nós estamos tão presos em redes sociais, isso daqui, às vezes as pessoas falam, não, é meio de comunicação, é um tempo novo, né? é uma geração nova, né? é meio de comunicação. Sabe, há um mês atrás, eu e minha esposa fomos, um jovem nos procurou, um jovem não, um homem, ele deve ter uns 24 anos, um homem bonito, que tem dinheiro, que tem um carro, que tem ele é ímpio, né? Que tem uma namorada bonita, uma pessoa muito próxima nossa, né? Que se você observar ele nas redes sociais, assim como se nos observarem nas redes sociais, estamos tão felizes, temos tantas coisas boas, mas nos procurou porque estava querendo se suicidar. Então o que está passando na verdade dentro da vida daquela pessoa não é o que está expresso nas redes sociais dela. Na verdade, querido, o que nos forja e o que provoca uma vida plena em nós é isso daqui, ó, contato. É um com o outro, são pessoas, é irmos para a rua, é termos contato, é levarmos os nossos filhos nas praças, é sairmos com eles, nos relacionarmos com as pessoas, irmos à casa das outras pessoas, tocarmos, conversarmos. O que provoca um hiato na nossa solidão é o contato, porque Deus viu, observou um homem solitário, formou a família. Irmãos, é bom que a gente esteja juntos, amém? Isso é muito bom. Então, uma vida plena em Deus, ela não pode estar conectada ao mundo. Ela não pode estar conectada ao mundo. Uma vida plena em Deus não pode ser pautada pelos prazeres ou gozos que este mundo nos oferece. Não que nós não teremos prazer, irmãos. Eu tive a oportunidade de pregar numa igreja outro dia na beira da praia, acabei que fui para a praia e é muito bom, me diverti muito com a minha família. Tive muito prazer, foi muito gostoso. Queridos, eu e minha esposa estamos juntos há 7 anos. Hoje nós vivemos melhor do que ontem. Já tivemos N acertos em nosso casamento, mas para honra e glória do Senhor Jesus, eu vivo muito bem com a minha esposa, com as minhas 2 filhas, com as pessoas que nós nos relacionamos. Mas tudo isso são prazeres que eu creio que o Senhor permite nós vivermos, mas não é nisso que está contida a nossa plenitude, a nossa vida em Deus. Eu estou querendo te dizer isso, porque no dia que nós colocamos o nosso foco nisso, quando nós colocamos o nosso foco em pessoas, eu amo a minha esposa, mas eu amo muito mais Jesus do que ela. Eu amo minhas filhas, mas eu amo muito mais Jesus que ela. Querido, porque se eu estiver bem com Jesus, eu consigo ser um bom pai para minhas filhas. Se eu estiver bem com Jesus, eu consigo ser um bom esposo para minha esposa. Se eu estiver bem com Jesus, eu consigo ser um bom pastor para aqueles que caminham comigo. Se eu estiver bem com Jesus, eu consigo ser um bom funcionário e servir as pessoas que estão acima de mim. É por isso que a nossa vida está
plena nele. Lá em Colossenses, diz que toda a plenitude está em Cristo Jesus. Então eu queria que nós pudéssemos pender os nossos pensamentos e a nossa vida para este lado. Porque se eu estiver bem com Jesus, queridos, nem as minhas dificuldades, os meus problemas momentâneos, os meus desafios na vida, me tiram do foco, ou me roubam a paz. Toda vez que eu perco a paz é porque eu saí de perto dele. E eu fico me policiando nisso, queridos. Toda vez que uma pessoa me tira do sério, é porque ou me deixa irritado, ou a irritação, o nervosismo entra. Eu fico pensando por que a minha alma, naquele momento, não teve suficiência, ou disciplina, a ponto de suportar aquilo. Então, uma vida plena em Deus, não pode estar somente ligada às conquistas pessoais, seja ela familiar ou profissional. E eu estou dizendo isso porque nós precisamos, dentro da nossa caminhada com Jesus Cristo, desconstruir algumas coisas que nós cremos que são importantes e até são importantes. Você me entenda, por favor, só que não são a essência. Não são elas que ditam o meu termômetro de estar em paz ou não. Eu não sei quantos aqui são casados, mas, por exemplo, o dia do meu casamento foi um dia de muita alegria. Quando eu concluí minha faculdade, eu era solteiro, foi um dia de muita alegria, e muitas conquistas que nós temos são momentos de muita alegria, porém não são essas conquistas que integram a nossa verdade de vida. É por isso que nós precisamos ser chamados. Eu vejo que hoje nós como igreja, precisamos entrar em um lugar de consciência novamente de quem nós somos, porque quanta dificuldade nós temos de viver o que a palavra diz para nós vivermos. Quanta dificuldade tem gente, queridos, eu conheço gente assim que ouve, por exemplo, o pastor falando de dinheiro, e o coração já endurece e pensa, nossa, pastor, irmãos, quanta tranquilidade e paz há em meu coração de ser ofertante, dizimista, de dividir o que eu tenho. Quanta paz, eu sou um missionário, queridos, eu vivo da obra. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu e minha esposa já há anos mandamos oferta para outra família missionária, somos dizimistas, somos ofertantes, entendemos o qual valor tem, por exemplo, isso, e porque às vezes, estou dando esse exemplo porque esse exemplo muitas vezes nos pega, porque quanta dificuldade nós temos às vezes, de entender que esse momento é um momento de alegria, né? Então eu gostaria que nós pudéssemos anular algumas coisas que julgamos fazer com que a nossa vida seja plena, e pudéssemos lançar um pensamento, um raciocínio sobre o que de fato torna a sua vida plena em Deus. Querido, não é uma resposta que nós teremos hoje, não cairá um raio aqui e você sairá daqui entendendo tudo hoje, mas a minha oração para o Senhor hoje foi que eu pudesse ser boca de Deus, para que você pudesse plantar uma palavra na sua vida, diante do seu relacionamento com Deus. E eu gostei do que eu li aqui atrás, a respeito da visão da igreja, porque uma vida plena em Deus, tem que estar ligada plenamente, em cumprir o propósito de Deus, para mim, nesta terra. Irmãos, é nisso que temos paz. Irmãos, vou fazer 37 anos. Por muitos anos, eu entrei na faculdade com 17 anos, e fui muito em festa, usei muitas drogas, muitos tipos de drogas de todos os tipos, frequentei muitos lugares, provei de muitas coisas, viajei para muitos lugares. Tive dinheiro, não que hoje não tenha, porque o meu conceito de prosperidade é o seguinte, que prosperidade não é ter muito, mas é ter sempre. Então hoje eu fui extremamente próspero, hoje eu tive tudo que eu precisei, paguei todas as minhas contas, vou deitar, dormir, amanhã eu acordo, e eu creio que enquanto eu estiver agarrado nele, a prosperidade do Senhor estará sobre as nossas vidas, diante daquilo que nós precisamos. Não temos além daquilo que precisamos, caminhamos com o necessário,
né? Mas eu penso que o cumprir o propósito, o estar ligado ao Senhor, é o que de fato integra uma plenitude, né? Eu disse a respeito dessa questão de ter provado muitas coisas, porque por tanto tempo eu busquei prazer em coisas, prazer em situações, e até hoje, irmãos, fala a verdade, tem uma propaganda, eu não sou muito de assistir televisão, mas às vezes eu assisto o jornal no telefone aqui, eu vou lá e vejo umas matérias, e hoje eu vi um comercial da Claro, e no comercial fala assim, que bom que é abrir um smartphone novo, e é verdade, você comprar um telefone, tudo que você compra novo, se você tiver a oportunidade de ir na loja, né, o Michel que trabalha com moto, vê o sorriso no rosto de muitas pessoas quando pega, né, uma moto, um carro, você adquire algo novo, é muito bom. Também não estou dizendo que isto é errado, mas ontem à noite eu tive uma experiência tão gostosa, tão prazerosa, e eu gosto muito dessas experiências, porque nós fomos deitar, e eu me lembrei, sabe, irmãos, quanto tempo eu gastei a minha vida atrás de coisas. E ontem eu fui me deitar, e eu estava meio sem sono, levantei, fui mandar um e-mail, aí passei o e-mail, aí saí no alpendre de casa, e comecei a orar, e comecei a chorar muito, irmãos, que coisa gostosa, sabe, irmãos? E eu deitei na cama do lado da minha esposa, e fiquei, irmãos, eu devo ter ficado uma meia hora chorando, mas sabe quando ele vem assim, irmãos, sabe, eu fico me perguntando, por que a gente não busca esse prazer sempre? Por que nós não nos completamos nele como nós tanto desejamos nos completar nele? Por que temos tanta dificuldade de nos relacionarmos com ele na integridade do nosso ser, na integridade da nossa vida, em todo o nosso ser, em todo momento, em todo ambiente, em todo lugar? Sabe, qual o problema de sermos com ele? Qual o problema de glorificarmos a ele onde estivermos? Onde estivermos. E eu gostaria então que nós pudéssemos meditar. Eu disse que eu gostaria que nesse primeiro dia de conferência, a minha oração foi: Senhor, me usa, para que os meus irmãos possam levar uma palavra para a casa deles. Eu gostaria que você escrevesse no seu coração mesmo, consciência de quem você é e do que você é em Deus. A palavra consciência. A palavra consciência, pela psicologia, ela traz um conceito de onde é a certeza de uma certeza do que é o nosso mundo interior. Porque na verdade todas as batalhas não estão cravadas no exterior, todas as batalhas estão cravadas dentro da nossa mente e no nosso interior. Quando a Bíblia nos retrata a respeito da força de Jesus em nossas vidas, na perspectiva contra o inferno, a palavra de Deus retrata dessa forma: maior o que há em vós do que o que há no mundo. Sabe, irmãos, por que muitas vezes nos entristecemos com situações? E isso pode se explicar porque, queridos, não estamos completos e tratados em nós. É por isso que precisamos buscar uma consciência no Senhor. E eu gostaria de usar como texto base, né, para este dia, para que nós pudéssemos analisar. E é o texto, esse texto da palavra de Deus, de Lucas capítulo 14, a partir do 28, pode abrir? Lucas 14, 28. É um texto que por algum tempo ele tem falado muito ao meu coração. Esse texto tem me ajudado a vencer, na verdade, a nem viver frustrações. Esse texto tem me feito buscar quem eu sou. Nós todos aqui somos filhos de Deus, amém? A Bíblia diz em Romanos que nós fomos predestinados a sermos a imagem e semelhança do seu Filho. Isso é pesado. Eu até brinquei com a minha esposa perguntou hoje à tarde, falou assim: do que você vai falar? Eu vou falar assim, que uma vida plena em Deus é uma vida de cruz. Eu falei, nossa, né, vou lá hoje falar sobre cruz, mas foi só uma brincadeira. Esse texto, queridos, eu creio que ele nos leva a analisar, porque
eu creio que hoje é um ponto de partida, né, para aquilo que Deus vai fazer. E em Lucas capítulo 14, no 28, Jesus Cristo diz uma parábola. Ele diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos que vierem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Versículo 31, ou qual é o rei, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre si com 10.000, pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. E de outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Irmãos, diante desta conferência e do tema proposto, eu e você somos chamados a uma vida plena, amém? Essa vida plena, ela está conectada a vivermos ela em Jesus Cristo. Ou você aceita isso, ou você não é cristão. Ou você aceita, porque o próximo versículo, Jesus diz o versículo também para mim que me pesa muito, onde ele diz que, se eu não me engano é o 33 que diz, assim, pois qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Então, há uma proposta maravilhosa para nós, bela, linda, até porque, queridos, ela está na vida eterna, amém? Nós somos peregrinos e nós não somos deste mundo, aleluia por isso, glória a Deus, nós não somos deste mundo. Então há uma projeção, e a Bíblia diz que essa esperança proposta, fala lá em Hebreus que ela é âncora da nossa alma. É como se eu pudesse observar a minha alma aqui, mas a âncora, a certeza dela, onde ela está fundeada, está lançado lá na eternidade. Então essa vida plena proposta para nós, ela precisa ser passada por uma profunda análise minha e sua. Eu não posso fazer isso por você, e você não pode fazer isso por mim. É muito legal participarmos de ministrações, de eventos, né? Eu também não gosto muito desta palavra, onde o poder de Deus vem com muita força, e eu acho muito bom estar nesses ambientes, mas nesta proposta de hoje, eu gostaria de falar para você, que está proposto a alcançar uma vida plena, sente para fazer as contas. Querido, sente para fazer as contas, porque uma vida plena, ela está condicionada a uma vida ligada a Jesus Cristo. E o próximo versículo aqui diz, no 33, diz que aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser discípulo dele. Provavelmente por não ser discípulo, não poderá levar a vida que ele propôs. Eu estou dizendo isso, queridos, porque há uma necessidade de que nós como igreja, entremos em um lugar, onde a nossa vida, ela represente a imagem e a semelhança de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, queridos? É tão dolorido quando nós chegamos em alguns lugares, e as pessoas não nos aceitam por sermos crentes, por conta do testemunho de outros crentes. É tão dolorido quando nós chegamos em alguns lugares, e nós não somos reconhecidos como filhos de Deus, porque os filhos de Deus que deveriam ter se manifestado ali, não se manifestaram como deveriam. É tão dolorido quando nós não conseguimos ser quem nós temos que ser, e pelo fato de nós não conseguirmos, nós nos entristecemos. Ontem eu tive a oportunidade de compartilhar com um homem casado, queridos. E essa é uma dificuldade que eu sei que não só é dele, mas um homem que não consegue viver uma vida plena no Senhor, porque não consegue deixar, por exemplo, a pornografia. Pessoas que não conseguem abster-se de prazeres. Pessoas que vêm para a igreja, mas querem levar a vida lá fora da mesma forma. Eu quero te dizer que isso não é compatível, não pode, não dá certo, não funciona.
Então, em nome de Jesus, que nós possamos abrir o nosso coração para que esse entendimento entre. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos 12. Eu até falei para minha esposa, esse texto é o texto da minha vida. Quantos aqui querem viver coisas boas no Senhor? Sabe qual é a melhor coisa de se viver no Senhor? É quando você vê a palavra dele em você. É quando você vê a manifestação da palavra dele na sua vida. Isso é pleno. Eu disse para os irmãos que eu tive a oportunidade de ir para a praia esses dias. Fui ministrar numa igreja no litoral. E os irmãos nos abençoaram e nós fomos à praia. Fui à praia com a minha família. E Deus falou muito comigo. Como é bom ver a palavra. Eu estava sentado. E eu vi a minha esposa caminhando com as minhas 2 filhas. Minhas meninas, minhas mulheres muito felizes por estar ali. E eu sou o filho único, não tenho pai. A minha mãe é filha única, não fui criado com ela. Não tenho parentes, não tenho, assim, ligação com família. A minha família é minha esposa, minhas meninas. Tenho minha mãe, hoje depois de conhecer ao Senhor Jesus, eu e minha mãe temos um bom relacionamento. Minha mãe também se converteu. E graças a Deus hoje eu a chamo de mãe, ela me chama de filho. Eu falo que eu amo ela, ela fala que ela me ama. Mas eu estou dizendo isso porque quando nós alcançamos plenitude, quando nós enxergamos a palavra em nós. E naquele momento que eu vi a minha esposa e minhas filhas caminhando, eu vi a palavra na minha vida. Porque no Salmo 68, diz assim que o Senhor, Ele faz o solitário habitar em família. Aleluia! Eu olhei para aquilo e falei, nossa, é a palavra na minha vida. Pensa numa alegria. A plenitude, ela começa a se manifestar, uma vida plena em Deus, ela acontece quando a palavra começa a entrar em você. Amém. Sabe, irmãos, quando eu me converti, eu era um homem de muitas dívidas, de muitos rolos, de muita falcatrua, uma vida de um homem ímpio que fazia tudo que não devia. E eu paguei todas as minhas contas, não devo nada, não tenho nome sujo, não tenho cartão de crédito, não tenho dívidas. E quando um irmão precisa e a gente pode ajudar, eu vejo a palavra se cumprindo. Porque aqueles que estão com Cristo, eles têm para emprestar. Sabe, irmãos, são coisas assim, não porque eu tenho irmãos, eu não sou um homem que tenho, não. Eu não sou um homem que tenho, não. Se você for na minha casa é uma casa muito simples. Eu, apesar de não aprender desde jovem mexer com coisas, mas eu gosto de mexer, né? Eu fiz faculdade de Direito, trabalhei a vida toda atrás de uma mesa de escritório, mas quando eu vim para Jesus, eu entendi que eu poderia fazer coisas. Então, se você entrar na minha casa, o sofá fui eu que fiz, muitas coisas fui eu que fiz, né? Então, eu acredito assim, eu vivo com o que é necessário, tenho o que é necessário, né? E quando nós recebemos alguma coisa a mais do que precisamos, como aconteceu alguns meses atrás, aí nós recebemos uma oferta, aí minha esposa falou assim, olha, eu acho que não é para nós isso daí, e nós pegamos aquela oferta e dividimos ela com alguns irmãos. Eu não estou dizendo para apenas ilustrar, irmãos, que nós temos que entender que uma vida plena é quando a palavra está em nós. Amém. Então aqui em Romanos capítulo 12, esse texto, irmãos, versículos 1 e 2, eu acho que nós devemos escrever ele verdadeiramente no nosso coração. O livro de Romanos e o livro de Efésios são os únicos livros do Novo Testamento que foram escritos na perspectiva de ensinamento à igreja. As outras cartas e os outros livros também nos ensinam, mas elas tiveram destino certo. Elas foram escritas apontadas para pessoas, para igrejas de forma específica. E no livro de Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo ele nos fala a respeito do que Deus fez por nós. E aqui no capítulo 12, até o final do livro de Romanos,
É como se eu olhasse para Jesus e ouvisse tudo o que Ele fez por mim. E Ele se calasse na minha frente e esperasse eu responder: e agora? O que você fará com isso? E então aqui Paulo nos faz uma proposta de uma metanoia. Ele diz no versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos querem viver a perfeita vontade de Deus? Eu fico imaginando que a boa vontade de Deus para Jesus Cristo de Nazaré foi Ele ensinando uma criança, os fariseus, falando, trabalhando com o seu pai. A boa vontade de Deus para Jesus foi Ele ter uma família, pai, mãe e irmãos. A agradável vontade de Deus, vai melhorando, né? A agradável vontade de Deus para Jesus foi quando Ele, homem, assumiu, fez os cálculos, sentou e falou: eu posso fazer a vontade do Pai. E caminhou a fazer. Essa foi a agradável vontade. E a perfeita vontade de Deus para Jesus, talvez foi quando Ele foi crucificado, envergonhado. A Bíblia diz que agradou a Deus moê-lo. E talvez ali ele viveu a perfeita vontade de Deus. Talvez não, ali ele viveu a perfeita vontade de Deus para a vida dele. E por mais que esse caminho, queridos, pareça doloroso, é necessário que nós entremos em um estado de consciência para assumirmos ele. Eu tenho muitas coisas boas na minha vida, vivo muitas alegrias, só que eu não me isento de sentar para fazer os cálculos do preço que precisa ser pago. Estar aqui hoje para os irmãos, junto com a minha família, significa deixar toda a nossa família. Isso foi para mim. Talvez para o irmão, é outra coisa que Deus já vem falando com você há algum tempo e você não assume. Então, uma vida plena em Deus, nesta noite, é um chamado para uma consciência de quem eu sou nele. Então eu gostaria que você, no seu tempo com Deus, e eu digo para você que se você não tem tempo com Deus, você vai pecar. Eu quero te dizer que se você não ora, você vai pecar. Eu quero te dizer para você que é casado, homem e mulher, que se vocês não têm uma vida feliz na cama, vocês vão pecar e vocês precisam orar por isso. Eu quero dizer para você que se você não se relacionar com Ele, você vai pecar. Porque é impossível. É impossível. Se você não se relacionar com Ele, você não se entregar ao mundo. Entregar aos prazeres, entregar ao dinheiro, entregar às vontades, às concupiscências da carne. E aos prazeres da carne. Então, o nosso chamado nesta noite é para que o Senhor ministre em nosso coração um estado de consciência tão profundo, onde nós não seremos religiosos, não é isso, mas nós aceitaremos sermos filhos de Deus à imagem e semelhança, a não apresentarmos mais um Deus para a sociedade, mas apresentarmos o nosso Pai, porque nós o conhecemos, e então podemos fazer Ele conhecido. Agora, para conhecê-lo, a Bíblia diz em João 3,16 que Deus deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Essa palavra crer, no original, ela pode ser traduzida como confiar. Até mesmo se você pegar um dicionário Strong e você olhar esta palavra, você vai ver o original dizendo confiança. Confiança é diferente de crença, de crer. Você crê que eu existo, amém? Mas se eu perguntar, você confia em mim? Você não confia em mim, querido. Eu também não confio em você. Apesar de professarmos a mesma fé, nós não nos conhecemos.
Mas a partir do momento que nós nos relacionamos, que eu vou na casa do pastor Leandro, ele vai na minha casa, nós tomamos um chimarrão junto, porque eu também gosto de chimarrão, nós compartilhamos das coisas que nós vivemos, ele conhece meus defeitos e eu conheço os defeitos dele, as minhas qualidades e virtudes, e eu as qualidades e virtudes dele. Ah, irmão, é diferente. Agora sim, ele pode confiar em mim e eu posso confiar nele. É por isso que somos chamados à confiança em Jesus Cristo. E isso exige relacionamento. E para que nós pudéssemos finalizar, para que eu também não estoure o tempo, eu gostaria apenas de deixar um versículo de Provérbios ao seu coração. Provérbios 16, capítulo 3. E eu creio que isto está ligado a uma vida plena em Deus. A Bíblia diz, a minha versão diz: confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Em uma outra versão diz: consagre ao Senhor tudo o que faz e seus planos serão bem-sucedidos. Sabe, queridos, por muitas vezes eu ouço dizer que nós cristãos somos manipulados. E se sabe que eu acredito que muitos são mesmo. Por simplesmente ter preguiça de estabelecer consciência naquilo que é e naquilo que faz. Consciência ao ler a palavra e estabelecer fundamentos na sua vida e na sua família. Eu tenho 2 meninas pequenas, eu me desespero no Senhor, para que Ele me ajude a educá-las no caminho de Deus. E eu e minha esposa enfrentamos muitas batalhas para conseguir educar as nossas filhas no caminho. E você sabe por que nós enfrentamos batalha? Porque ensinar para os nossos filhos que este daqui é o caminho, não basta. Eu preciso pegar na mão da minha filha e conduzi-la por esse caminho. Eu e minha esposa tivemos uma discussão alguns dias atrás. Irmãos, eu sou um líder que não tenho problema de falar que eu também erro, amém? Mas nós tivemos uma discussão, e eu compartilhei com o meu pastor, e o meu pastor falou: muito bem, então agora faz o que a palavra pede para fazer. E eu e minha esposa, então, juntamos com a minha filha e pedimos perdão para ela. Porque é assim que a Bíblia diz que nós temos que fazer. Pedimos perdão um para o outro e pedimos perdão para ela. Então, irmãos, uma vida plena é uma vida de consciência, da qual a palavra começa a fluir de vós. Não pelo poder, ou pela unção, ou pelos sinais e maravilhas, porque eles também são importantes. O texto que Deus tem me moído durante esse tempo, porque Deus já me usou para curar, Deus já me usou para profetizar. Eu oro em línguas, eu já vi tantas coisas acontecerem na igreja que eu creio no sobrenatural de Deus. E tudo isso eu acho fundamental. Deus me ensinou durante a minha caminhada, por caminhar com pastores que creem em unidade. Eu tenho aprendido tantas coisas, tudo que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12. Mas durante esses tempos, a palavra veio tão poderosa, e a voz de Paulo veio dizendo: procurai com zelo os dons superiores. Vos mostro agora um caminho sobremodo excelente. E aí ele começa a nos falar do amor. Porque de nada vai valer se não tiver amor. E o amor não existe se eu não tiver consciência de quem eu sou nele, para manifestar nele o amor. Porque o amor, muitas vezes ele é justo. Ele não é só carinhoso, ele é doloroso. O amor para minhas filhas, muitas vezes é baseado em uma vara, é doloroso, mas é amor. Então, meus amados,
uma vida plena, transborda a palavra. Amém? Eu tenho visto uma geração hoje responsável por manifestar a verdade pura de Cristo. Eu gostaria de convidar algum irmão aqui que possa ministrar no teclado ou em algum instrumento. E eu gostaria de orar com os meus irmãos. Eu gostaria de orar especificamente para que o Espírito Santo nos tome sob consciência. 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 Alguém aqui Deus já mandou acordar de madrugada para orar e não acordou? Já? Eu, irmãos. Eu sou o primeiro a levantar a mão, não estou levantando para mostrar para você que você deve levantar, não. Qual a nossa dificuldade de obedecer? Na verdade não é obedecer, na verdade é vencer a nossa carne. Muitas vezes somos tomados por pensamentos que não queremos, de imoralidade, de desvio de conduta, mas não deixamos uma consciência tomar conta de nós a ponto de que a gente gere arrependimento por aquilo e confesse aquilo. E como eu disse no começo, só existe um modo: arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado. Eu já perguntei para Jesus se eu vou ter que me arrepender até o último dia da minha vida. Pode ser que tenha. Orgulho não nos deixa ser curado. Eu estava aconselhando um cristão, um menino que está na escola missionária esses dias, e ele estava precisando conversar, e eu creio no falar, eu creio no confessar pecado, e eu creio que esse evangelho deve ser pregado aos nossos discípulos de forma contundente. Na verdade, eu aprendi esta semana de um pastor aqui de Uberlândia, e ele disse que eles ensinam lá a confessar o desejo. Puxa, é verdade, porque a Bíblia diz que quando o desejo é gerado, já era. A Bíblia diz assim que havendo gerado o desejo, ele dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado, ele gera morte. Às vezes estamos morrendo, às vezes estamos sendo consumidos, porque não confessamos. Então eu creio no evangelho do confessar pecado, do pedir perdão, do liberar perdão. Eu tenho uma prática que quando uma pessoa pede perdão perto de mim, tipo, eu chego pro pastor Leandro: pastor, você me perdoa? Aí às vezes a pessoa só gesticula. Eu peço: libera a palavra. Libera. Meu pai morreu, eu tinha 9 anos de idade, de acidente de moto. Um dia eu chamei um homem e falei assim: ó, pronto, você agora é o meu pai. E eu quero dizer aos céus e para Deus que eu perdoo o meu pai por tudo que ele fez. Nós precisamos abrir a nossa boca, porque a Bíblia diz que o homem de Deus diz que enquanto ele se manteve calado, os seus ossos secavam. Tem gente que está morrendo. Na verdade, eu estava falando do menino lá da escola, porque eu falei para ele isso, e ele falou que fazia terapia com o psicólogo. E você sabe que Freud, o pai da psicanálise, ele diz o seguinte, que a cura vem pelo falar. E ele disse que o psicólogo dele disse isso para ele: a cura vem pelo falar. E ele falou assim para o psicólogo: é na Bíblia, ensina isso também. Aí o psicólogo falou para ele: você acredita em Deus? E ele falou: você acredita em Freud? Foi jóia, não foi? A resposta foi top. Mas de fato, a cura, ela vem pelo falar.
Então, nesse primeiro dia de conferência, eu gostaria de orar para que nós tivéssemos consciência e quebrássemos todas as cadeias que nos impedem a começar os nossos planos e terminá-los no Senhor, a viver uma vida plena a ponto que a palavra brilhe em nós. A minha geração, a minha herança, a minha posterioridade, ela será bendita, porque a palavra diz que ela será bendita, e eu creio nisso piamente. E não quero plantar isso na cabeça delas por religião, mas porque a palavra é. Então eu gostaria de orar com os irmãos, eu gostaria que os irmãos ficassem de pé em nome de Jesus. Para aqueles que puderem, eu gostaria que fechassem os olhos. Pai, eu não sei orar como convém, mas o Teu Espírito Santo que em mim habita, Ele pode liberar agora as palavras que precisam ser liberadas. Pai, em nome de Jesus, eu gostaria que nesta noite o Teu Espírito Santo escrevesse em nosso coração consciência, a consciência que trará à luz os pecados ocultos, a consciência que nos colocará no prumo, para que possamos fazer os planos corretos diante de Deus. Pai, nós não queremos levantar mais um movimento gospel, mas nós queremos manifestar o Teu reino. Pai, em nome de Jesus, nos dê consciência para podermos analisar a Tua palavra e colocarmos em pauta para ver se estamos vivendo ela, para ver se estamos buscando ela. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a estabelecer uma consciência de que precisamos Te buscar, precisamos orar. Porque se nós não seguirmos os Teus mandamentos, a Tua lei, nós estamos pecando. É pecado. Pai, coloque uma consciência em nós de que necessitamos da leitura da Tua palavra, porque a leitura da Tua palavra, ela é maná para o nosso ser, ela é alimento para o nosso ser, ela é pão que nós precisamos comer. Então nos dê a consciência de que precisamos abrir a Bíblia e ler ela na perspectiva de que seremos alimentados, seremos supridos. O maná é diário, ele não pode ser guardado para o outro dia, ele tem que ser colhido e vivido. Nos ensine a abrir a Tua palavra na perspectiva de buscar transformação para nós e não para o outro. Nos ajude, nos dê consciência para não usarmos a Tua palavra para julgarmos as pessoas, para colocarmos cabresto em pessoas, para prendermos pessoas. Mas nos ensine, nos dê a consciência para meditarmos na Tua palavra, para sermos livres, para sermos libertos de nós mesmos, para sermos libertos do nosso pecado, da nossa arrogância, do nosso orgulho, da nossa altivez. Pai, dê consciência para nós ao lermos a Tua palavra, para que a gente consiga, Senhor, cumpri-la em estatura, em verdade, em vontade, para que a gente consiga em consciência caminhar a segunda milha, perdoar 70 vezes 7, fazer aquilo que Jesus mandou nós fazermos, alimentarmos o faminto, suprirmos as necessidades dos necessitados. Nos dê consciência, Senhor, ao analisarmos a Tua palavra, Senhor, para mim que sou homem, Deus, casado, para que eu ame, Deus, a minha esposa como Cristo amou a igreja, e para que a mulher possa analisar a palavra e possa servir ao seu esposo, ser submissa a ele no Senhor, para que os jovens honrem os seus pais, para que entreguem a sua mocidade ao Senhor, a sua força, o seu vigor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, que a palavra de Deus encontre em nós um canal e não um depósito,
A palavra não é para ser somente depositada em nós, a palavra é para transbordar, não é para ficar em nós, é para fluir de nós. O Senhor nos constituiu igreja para sermos testemunhas fora das quatro paredes. Por isso nos ajude, Senhor, para que o nosso testemunho no mercantil, para que o nosso testemunho, Deus, na onde nós compramos, para que o nosso testemunho no nosso trabalho seja um testemunho à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Nós precisamos, Senhor, que o Senhor estabeleça uma consciência dentro do coração da tua igreja, de que nós precisamos um dos outros, de que a parte que me falta está no meu irmão e a parte que falta no meu irmão está em mim. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, em nome de Jesus, coloque uma consciência em nossos corações como igreja, para que missões nunca sejam castradas, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nos ajude, Senhor, a viver uma vida plena no Senhor. Toda a plenitude está em Jesus Cristo de Nazaré. Toda a plenitude está em Jesus Cristo de Nazaré. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre todos os mortos. É o primogênito, absolutamente tudo tem a supremacia. Porquanto foi do agrado de Deus, que nele habitasse toda a plenitude, e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. Isso é plenitude, isso é a plena essência de Deus sobre nós. Lindo, lindo. Glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Arrependei-vos, meus irmãos. Arrependei-vos. Arrependei-vos e viver o melhor nesta terra, em nome de Jesus. Pastor Leandro. Jesus. Diga lindo.